Logotipo do Instituto Claro. Como trabalhar coesão e coerência textuais no ensino fundamental 1. Gisele Caparrós, assessora de língua portuguesa do Colégio Siddhartha. O que são coesão e coerência? Não dá para falar nesses dois conceitos sem falar no conceito de texto. E indo para a etimologia, a palavra texto vem de textum, tecido. Então, um tecido bem articulado, que tem coesão e coerência, é esse texto que está com uma urdidura, né, que a gente chama no tear, a urdidura, a teia, bem a trama do tecido bem firme. Essa coesão é justamente esse entrelaçamento que vai para frente e para trás no tear. O que seria ir para trás? Né? Quando eu retomo palavras. Então eu uso um pronome ou eu uso um sinônimo. Né? Então são os recursos de coesão que chamamos de anáforas. Quando eu lanço esse fio para frente, eu tenho as catáforas. Então eu posso ter, por exemplo, uma frase do tipo: os elementos de coesão de um texto são ... E aí, após os 2 pontos, eu uso a catáfora, né? E falo conectivos, conjunções, preposições. A coesão é a estrutura, ela está no plano da estrutura do texto, né? O material, vamos dizer assim. Né? São palavras, são conectivos, são sinônimos, pronomes. Já a coerência, ela está no plano das ideias. Para que eu seja coerente, eu tenho que ser não contraditório, né? Que eu tenha uma sequência lógica. Como ensinar esses conceitos de forma prática? Existem exercícios muito práticos que podem ser feitos em grupo, né? Alguns jogos, por exemplo, quebra-cabeça. Pode ser, por exemplo, uma tirinha desconectada, eu entrego os quadrinhos embaralhados e aí os elementos, os conectivos ou alguns recursos como pronomes, a criança vai observar, e aí é bacana trabalhar em grupo para que tenha discussão. Eles vão seguir a sequência observando esses recursos coesivos. Então, no momento de colocar a sequência, a gente vai ensinar os conectivos, fazer com que eles observem as anáforas. Esse substantivo foi retomado aqui por um sinônimo. Tudo isso no quebra-cabeça, na montagem, a discussão do grupo montando esse texto para que ele seja coeso e coerente, é um exercício bacana. Para os estudantes já com uma linguagem mais sofisticada, retextualização também é algo que eu sugiro. O que é a retextualização? É uma reescrita de um texto, mas transformando o gênero textual. Então, por exemplo, eu tenho uma tirinha e peço que seja reescrita essa tirinha, transformando numa crônica. Novamente, eu vou pensar na pontuação, né? Vou pensar na concordância. A concordância também é um recurso coesivo, tanto concordância verbal quanto nominal. Na retextualização da tirinha para a crônica, tudo isso tem que ser aplicado, tem que ser exercitado. E eu vou sofisticando. Então veja que eu parti lá do Fundamental 1, com tirinhas, transformando em crônicas, em contos. Aí já vou no Fundamental 2, nas séries finais do Fundamental 2, com a construção de argumentos, textos argumentativos, trabalhando gradualmente, mas sempre eu vou trabalhar coesão e coerência juntas, tanto na leitura quanto na produção textual. Como abordar as questões gramaticais? Claro que o professor, agora falando do professor de português, ele tem um currículo. Então, ele vai, de repente, naquele mês, naquele bimestre ou trimestre, dependendo da escola, ele sabe que ele vai ter que trabalhar com orações coordenadas, por exemplo. Mas ele não vai dar uma aula de gramática pura, vamos dizer assim. Então, ele vai escolher gêneros textuais que tragam possibilidades de serem observadas as orações coordenadas e como elas vão produzir um efeito de sentido naquele texto. Como exemplo, eu trabalhei com microcontos, né, que são contos muito pequenos, mas muito profundos, com o 2º ano do médio. E os alunos observaram que as orações coordenadas assindéticas, ou seja, sem conjunção, elas produziam um efeito de sentido de aceleração, né? Uma sequência rápida. E, de repente, um mas, ali no meio, né, ligando toda aquela sequência de orações sem conjunções,
ligava a última oração criando algo inesperado. Então, quando a gente traz primeiro os contos para debate, né, para leitura, para entender que tem algo escondido para ser descoberto naquele texto, a gramática ela vem depois de uma forma significativa. Então eu faço uma leitura aprofundada e percebo que o recurso gramatical gerou aquele efeito de sentido no texto. Mas cada vez mais nós temos que tornar esses textos próximos da realidade, que eles sejam significativos e a gramática ela seja aplicada a serviço de um bom texto e a serviço de uma boa leitura. Como avaliar? A avaliação da produção de texto é uma dificuldade. A maioria dos professores trabalha riscando o texto do aluno, né? E esse aluno ele desconhece os critérios de avaliação. Quando nós trabalhamos com gêneros textuais, gêneros do discurso, é muito interessante trabalhar com rubricas. O que é a rubrica? Quando eu trabalho a leitura de um gênero textual, eu vou identificando com os alunos quais são as características daquele gênero. Então, por exemplo, uma peça publicitária, ela tem verbos no imperativo algumas vezes, né? Ela tem um título que trabalha muito com linguagem figurada. Então, são rubricas que a gente vai montando como se fosse uma grade de critérios para que eu reconheça uma publicidade, uma peça publicitária. Então, quando a gente ensina isso para o aluno, ele mesmo é capaz de pegar uma grade de critérios e se autoavaliar antes do professor. Então, não é uma avaliação de cima para baixo, né? É uma avaliação com o estudante e é uma avaliação construída com ele, porque o quadro de critérios vai ser construído à medida que ele estuda aquele gênero textual. facebook.com/Instituto Claro, instagram.com/Instituto Claro, twitter.com/Instituto_Claro. Créditos finais, logotipo do Instituto Claro.